em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 5. Amém? José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Enquanto os feixes de vocês o rodeavam, eles se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda um outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e a sua mãe e os seus irmãos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Todos nós já ouvimos diversas vezes essa passagem, mas eu gostaria de pedir a vocês que prestassem um pouco de atenção, porque a vida de José, ela não foi tão fácil. O tema dessa mensagem é: o processo faz parte da promessa. Existia ali um sonho, né, sobre a vida de José. Porém, nesse processo, até chegar o final, né, existiam alguns processos que José precisou passar. Percebemos que na leitura desse texto, José simplesmente estava externando um sonho aos seus irmãos. José tem um sonho e ele ali conversa com os seus irmãos. Ele tem ali, uma conversa essa que não vejo problema algum. Uma conversa que, de repente, eu e você teríamos com alguns de nós aqui. Só que os irmãos de José, por eles serem um pouco mais velhos, eles tendem a ter uma certa rejeição de José. Eles tendem também a ter uma certa inveja de José. Há de convir que José era o mais novo. Um pouquinho antes desse sonho, José estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E, mediante isso, José, ele vinha falar com seu pai sobre duas crianças que estavam ali. E José também apacentava as ovelhas com seus irmãos ali. José, num determinado momento, quando ele está ali conversando com seus irmãos, ele conversa, explica, fala sobre o sonho, mas os irmãos prontamente ignoram tudo aquilo que José vinha falando. José, ele se sente coagido com toda essa situação. Os irmãos, por sua vez, recebem essa notícia e recebem essa notícia com ódio. Eles recebem essa notícia com uma certa inveja, porque José, ele não era tratado igual os outros irmãos. José era tratado diferenciado. José, o pai manda fazer uma túnica colorida. O pai manda fazer uma túnica colorida para José. Essa túnica, ela representava algo diferente no meio do povo. Mas não é a túnica que eu quero falar. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida de José. E José, quando ele recebe, quando ele tem esse sonho, ele provavelmente, jovem, de 17 anos, ele provavelmente também tem as suas indagações. Ele realmente não saberia, de repente, saber o dizer. Ele, de repente, não está ali pensando exatamente em decifrar o sonho, porque ele tinha apenas 17 anos. José, um jovem, José está ali com seus irmãos, tentando entender tudo aquilo que está passando sobre o sonho. Mas os irmãos deles talvez não entenderam a conversa dele em relação ao sonho. E prontamente eles já vinham com essa separação do irmão, porque o irmão era tratado diferenciado na casa dele. Porém, o sentimento dos irmãos era de indignação e de inveja, pois José tinha um tratamento diferenciado de todos eles. Pois José era filho da mulher que Jacó mais amava, era Raquel.
esse processo, abre sua Bíblia no capítulo 29, versículo 9. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão. Todos nós sabemos que Jacó e Raquel eram pai de José. Esse momento foi o primeiro encontro deles. Depois Labão, ele conta para Labão e Labão faz com que ele trabalhe para ele durante um período. Esse período que Labão diz para ele que ele teria que trabalhar para ele, é porque quando José viu, quando Jacó viu a Raquel, ele se apaixona pela Raquel. Raquel é uma menina linda, a Bíblia vai dizer que é uma menina formosa. Porém, ele tinha uma condição para poder casar com Raquel. Labão impõe uma condição para ele, dizendo que ele tinha que trabalhar para ele durante 7 anos. E assim foi feito. Só que durante esses 7 anos, a Raquel tinha uma irmã chamada Lia, que a Bíblia vai dizer que tinha os olhos caídos. E nesse período que Jacó está ali trabalhando para Labão, no determinado momento, chega ao fim dos 7 anos, só que ele entrega a Lia. Só que no momento que ele entrega a Lia, não era aquilo que tinha sido combinado, porém, Labão vai lá e passa a perna nele, e ele diz para Labão diz para Jacó, você precisa trabalhar mais 7 anos para poder ter Raquel. E Jacó, ele faz ali, né, ele trabalha mais 7 anos. Então você percebe que nesse processo, até ele chegar a Raquel, Jacó, ele precisou de 14 anos. 14 anos não são 14 dias. 14 anos não são 14 meses. 14 anos são 14 anos. Existia um processo para ele chegar até Jacó chegar até a Raquel. E esse processo lhe rendeu 14 anos de serviço prestado a Labão. Mas uma observação que eu tenho aqui com Jacó é que tudo aquilo que foi determinado para ele fazer, ele fez. E fez com excelência. E tudo que ele fez durante esses 14 anos, Deus foi prosperando na vida dele. Aonde que eu quero chegar? José, filho de Jacó. Jacó, tudo que Jacó fazia, ele era próspero. Ele multiplicou, sabe, o rebanho de Labão. Então chega um determinado momento que Labão não tem mais o que fazer, ele precisa realmente entregar a Raquel. E ali por diante ele entrega a Raquel e ali começa-se, né, o relacionamento. Mas são 14 anos. Existiam várias situações que aconteceram dentro desses 14 anos que fez com que Jacó permanecesse forte. Por quê? Porque ele amava Raquel. Era o propósito de Jacó. Ele tinha que fazer aquilo porque ele era uma situação que ele já tinha visto lá atrás. E quando é lançado esse desafio para ele, vou colocar como desafio, Jacó se lança e ele trabalha e ele faz com excelência. No capítulo 30 vai falar que Raquel, ela começa a ver a Lia tendo seus filhos. E ela, provavelmente dito, não tinha filhos. Existe um outro processo na vida de Raquel. Existia o primeiro processo, que era o processo da espera. Existia o processo dela não ter o filho, porque não era o momento. Do relacionamento de Jacó com Raquel, demorou-se muito tempo. Ela viu a irmã tendo filhos, e mais filhos, e mais filhos. Olha o sentimento dessa mulher. Chegou um determinado momento que Deus foi lá, no capítulo 30, no versículo 22, diz assim: Deus lembrou-se de Raquel. Deus lembrou de Raquel. Ele nunca esqueceu de Raquel. Ele nunca vai esquecer de você, jovem. O processo é lento, é demorado, mas Ele nunca vai esquecer de você. Existe um processo na sua vida. Existe um processo na minha vida. Sabe? Quando a gente fala de processo, as pessoas acham que as coisas têm que acontecer assim, ó. Não. Para uns pode ser que aconteça um pouco mais rápido, mas ele passa por um processo. Para outros é um processo mais demorado. Esse processo que aconteceu entre Jacó e Raquel foram 14 anos. Eles se ajuntarem. Depois existiu um processo até o nascimento de José. Esse processo também foi árduo para Raquel. Quando chega no capítulo 37, que nós acabamos de ler, em que
recebe esse sonho, existia um processo que José precisaria passar. Processo esse muito doloroso. Ele estava lidando com os pais, com os irmãos que não estavam no mesmo propósito. E ele tinha um propósito, ele tinha uma promessa que veio sobre ele, sob sonho. Esse sonho trouxe para ele algumas situações desconfortáveis. Mais adiante, no capítulo 37, no versículo 12, diz assim: como os irmãos foram apacentar o rebanho em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos estão apacentando o rebanho a Siquém. Venha, pois, vou mandar você até eles. E José respondeu: eis-me aqui. Vá agora e veja se está tudo bem. Só que esse processo de vai agora e veja se está tudo bem, os irmãos ali não estão muito contentes com José. Existe uma situação ali onde os irmãos não queriam estar com José. Esse processo na qual os irmãos precisariam também passar, José, quando chega até lá seus irmãos, e seus irmãos vêm e olham José e diz para ele que lá vem um grande sonhador. E ali, partindo daquele princípio, eles começam a maquinar o mal para José. Eles começam a conversar entre eles para ver o que eles vão fazer com José. Eu vou matar meu irmão. Rubem vem, entra, intercede sobre ele, diz que não era para ele estar fazendo, porém eles fazem. E o que eles fazem? Eles colocam José numa cisterna. Aí já começa a saga de José. Gente, a gente fala de cisterna, eu imagino logo uma cisterna cheia d'água. Só que no momento que isso acontece, a cisterna ela está vazia. Eles colocam José lá. Percebe que esse processo, Deus começa a cuidar de José ali. José é colocado na cisterna. A cisterna poderia estar cheia d'água, mas não estava. Nesse momento, os irmãos começam ali a conversar e, propriamente dito, eles começam a ver umas carruagens. Carruagens essas que estavam indo em direção ao Egito. Os ismaelitas estavam naquelas carruagens. E eles vendem José para aquela galera ali, para aquele pessoal, e o pessoal leva José para o Egito. Começa esse processo da caminhada de José até o Egito. Processo esse que muitas das vezes você, jovem, também está passando. Processo esse que muitas das vezes nós não entendemos. O jovem não entende, os jovens são cheios de perguntas. Situações que são adversas aos jovens, eles começam a se indagar, eles começam a perguntar. O porquê disso, o porquê daquilo. A nossa vida ela não se resume a um macarrão instantâneo, sabe? E a gente coloca ali, ó, e rapidinho está pronto. Jovem, não tente acelerar o processo. Essa é uma palavra que veio de encontro ao meu coração, porque não adianta você criar atalhos. Muitas das vezes queremos tantas coisas e, na verdade, eu me incluo nessa, e a gente acaba não saindo do lugar. Jovem, vocês são uma potência na mão de Deus, mas aguarde o tempo. O tempo ele é um pouco árduo, mas ele passa, sabe? Ele passa. E ele passa com uma situação que, trazendo à tona as suas dificuldades, as suas limitações, tudo aquilo que José também teve. José tinha apenas 17 anos, gente. Tudo que estava acontecendo com ele era novidade. Só que José, em momento algum, ele desistiu, e tudo que os irmãos deles iriam fazer, eles estavam fazendo, não iam de encontro ao coração dele. Por quê? Porque a própria palavra vai dizer que Deus estava cuidando dele a todo momento. Todas as situações em que José passou e vinha passando, Deus vinha cuidando dele. José é colocado na cisterna. Da cisterna ele sai da cisterna, ele é levado ao Egito pelos ismaelitas. Dali ele cai na casa de Potifar, homem de confiança de Faraó. Chega na casa de Potifar. Chega na casa de Potifar sem maiores expressões, mas ele ganha a confiança de Potifar. Potifar vem colocando ele em situações, chega ele na posição de mordomo. Depois da posição de mordomo, Potifar vem colocando ele para tomar conta da casa dele. Olha só, da cisterna à casa de Potifar, o homem de confiança de Faraó. Presta atenção nisso.
Olha o que José vinha construindo. José vinha construindo uma relação de confiança, uma relação de intimidade. Uma coisa que o jovem precisa ter com Deus. O jovem ele precisa se aproximar mais de Deus. Porque vocês são flechados a todo momento com informações. A todo instante. Vêm propostas. Vêm situações diversas que muitas das vezes vocês não vão entender. Mas quando você está ligado na promessa e ligado em Deus, Ele vai cuidando de você. E seja honesto com Deus. Se entregue por inteiro. José, tudo aquilo que ele vinha fazendo, ele vinha se entregando por inteiro. Ele foi sendo bem sucedido porque tudo que ele fazia com excelência. E o jovem na casa do Senhor precisa também fazer as coisas de Deus com excelência e zelo. E Ele vai te levar a lugares mais altos. Porém, existe um processo a ser passado. A promessa, ela está aí, você vai ser uma bênção. Porém, você precisa passar por um processo. Processo que muitas das vezes você não vai entender, nem eu que estou aqui falando. Porém, só quem pode te ajudar é Deus. Deus vinha cuidando de José a todo momento. José, ele sai dessa situação de mordomo, né? Ele tinha tanta confiança que ele tinha total liberdade na casa de Potifar. Jovem, a todo instante, vocês estão sendo provados. Só que José, ele escolheu algo para a vida dele que nos ensina muito. Ser obediente ao Senhor. Ser obediente àquilo que Deus já falou no teu coração. José, ele em momento algum, ele desejou aquela mulher. Pelo contrário, ela criou uma situação, fez com que ele estivesse só com ela. Ela vai ali, né? Tem toda aquela situação ali. Porém, ele mete o pé. E a camisa, né? Dele fica lá. Só que ele deu linha na pipa, sabe? Ralou o peito. Jovem, tem situações que você precisa largar. Você precisa ralar peito, dar linha na pipa, sair, fugir da aparência do mal. José teve uma atitude que um jovem com 17 anos, muitas das vezes não tem. Ele teve uma atitude de ser reto ao Senhor, seguir ao Senhor. Por mais que ele não entendesse o que estava acontecendo na vida dele, ele foi zeloso, foi cuidadoso. Porém, agora ele vai para a prisão. Mas chega na prisão, o cara muda tudo, pô. Chega na prisão, o cara, ele de preso, ele vai a preso de confiança. Preso de confiança, no carcereiro ali. Tudo, presta atenção. Tudo que José fazia, tudo que José colocava a mão, prosperava. Sabe? Mas por que prosperava, gente? Porque ele fazia com zelo. Ele não estava preocupado com as dificuldades, não. Ele não estava pensando em alguém. Ele queria fazer aquilo que Deus já tinha colocado lá atrás na vida dele. Todas as coisas que José passou foi para crescimento dele. Foi para crescimento espiritual. Foi para forjar caráter. Eu costumo dizer que um ferro bruto ele precisa ser colocado em altas temperaturas para se transformar numa espada ou numa faca. Então, quanto mais nós formos provados diante do Senhor, mais sairemos mais fortes. Jovem, prestem atenção. O processo faz parte da promessa. Tudo aquilo que Deus já prometeu para você vai se cumprir. Por quê? Porque Ele não mente. Porque Ele é a verdade. Todas essas situações que José vem passando, mostra para mim e para você algo muito importante, que é a perseverança. Ele perseverou, ele não desistiu em momento algum. Porque que muitas das vezes nós recebemos uma palavra da liderança, eu falo nós porque eu me incluo também, e a gente fica aí meio que, sabe, tortinho, sabe? Alguém falou alguma coisa que é para não fazer e fica, sabe? Tem algumas pessoas que a gente vai falar e fica tudo, meu irmão, isso aqui é reino de Deus. Reino de Deus é ordem e decência.
Eu não posso compactuar com o pecado. José não compactuou com o pecado, amém? José teve todas as oportunidades de desistir, de compactuar com o pecado, mas ele, em momento algum, perseverou. Ele não desistiu, ele seguiu a risca, ele foi caminhando. Por que a gente fala com o jovem vira o rosto, né? Fala aí. Não, meu irmão, você está debaixo de uma liderança, você está debaixo de uma promessa de Deus. Tudo aquilo que Deus falou no teu coração vai se cumprir, porém é um processo. Existe um processo na vida de cada um, e esse processo ele precisa ser seguido. Todas as vezes que nós passamos ou arrumamos um atalho, a coisa desanda, você volta para trás da fila. José é vendido, vai parar na casa de Potifar. José sai da casa de Potifar, vai para a prisão. José foi mordomo, né? Teve várias atribuições. Ele foge ali da aparência do mal. José foi preso na prisão. Foi colocado na prisão. Ele também se tornou um homem de confiança. Por que isso? Porque o Senhor estava cuidando dele. O Senhor, a palavra vai dizer que todas as vezes o Senhor venha cuidando de José. Jovem, o Senhor vai cuidando de você, está cuidando de você. Você tem vários sonhos, vários projetos, sonhos de faculdade, sonhos de trabalho. Ele está cuidando de cada momento. Só que você precisa também fazer a sua parte, que é estudar, se dedicar. Mas acima de tudo, Deus em primeiro lugar. Não faça trocas com Jesus, com Deus. Você vai ser abençoado de forma que as pessoas não vão entender. Porque aqueles que estavam ao redor de José, quando ele conta o sonho, eles começam a indagar, eles ficam ali, né, indignados. Mas existia uma promessa sobre a vida desse camarada, que era se tornar governador do Egito. Existe uma promessa na tua vida, jovem, só que você precisa alavancar, você precisa se dedicar mais, fazer mais, servir mais. Nós, como igreja, estamos aqui para servir, não para ser servido. José, em todo momento, ele estava servindo. José estava servindo. José, até chegar onde ele chegou, ele estava servindo. Quando você está alinhado com o propósito da sua liderança, Deus irá fazer todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que o amam. Se você está debaixo da sua liderança, da sua obediência, com certeza Ele vai prosperar na sua vida. Tudo aquilo que for colocado para você, faça com excelência. Todas as pessoas que a gente percebe que colocam a mão no arado, elas são abençoadas, porque muitas das vezes elas fazem e fazem algo além. Elas não fazem meia bomba quando elas o amam a Deus. José chegou onde ele chegou porque ele era obediente, por mais que as situações fossem difíceis. Mas ele em momento algum desistiu. As mudanças e desconfortos são para o crescimento espiritual, jovem. Às vezes a gente precisa passar por situações desconfortantes para a gente poder se achegar mais próximo ao Senhor. A proximidade do Senhor, ela faz com que nós venhamos ser cheios da presença dEle e somos conduzidos por Ele. Quanto mais nós estamos cheios da presença dEle, nós somos conduzidos por Ele. E essa condução, ela é totalmente fora de um contexto racional. Porque quando você não tem o domínio, você fica sob o domínio de Deus, a gente fala, poxa, será que é isso mesmo? Será que Deus falou mesmo? Falou sim. Porque quando você está sem o seu domínio, sem as suas forças, Deus ele vem trabalhando. Deus ele vem cuidando. José, antes do sonho, ele estava apacentando ovelhas junto aos seus irmãos. Ele está com a mão no arado. Aí, jovem, você precisa estar com a mão no arado também. O arado eu não estou falando somente na igreja, não. Estou falando o arado na escola, na faculdade, no trabalho, seja lá onde você estiver, jovem.
Você precisa estar falando do amor de Deus para alguém. Você precisa estar movimentando as coisas. O jovem, vocês jovens têm um grande potencial. Às vezes eu não consigo chegar em alguns lugares, mas a Manuela, ela chega, a Larissa, ela chega. E vocês podem chegar também. Tem um testemunho muito interessante, que tem um casal, e uma das filhas, ela batizou agora, nesse último batismo, esse casal, foi fruto da Manuela. Ela estudava na mesma escola, pequenininha, ela estudava na mesma escola, depois da mesma escola foi fazer natação no mesmo lugar, e a gente já estava na igreja. E a Manuela chamou essa menina, e essa menina, quando veio, começou a frequentar nossos cultos, pedindo para o pai trazer. O pai vinha, ia embora, e agora todos eles servem na casa do Senhor. Amém? Ela já tem uma pedrinha na coroa. E você, jovem, o que você tem feito? Nós não estamos aqui para fazer medidas e nada disso não. Só que nós temos um papel muito fundamental, que é falar do amor de Deus para as pessoas. E esse amor de Deus é que vai transformando e mudando a vida de pessoas. E você tem um papel fundamental, porque José, ele passa por todo esse processo. Ele chega lá na frente, ele é o governador do Egito, mas veja bem, José, ele não se voltou contra os seus irmãos, quando seus irmãos vieram até a ele. Seus irmãos não o reconheceram. Por que não reconheceram? Porque ele já estava diferente. A forma de viver, a fala dele, a forma de se vestir. Mas ele, em momento algum, ele maltratou os irmãos, a sua família. Pelo contrário, quando ele chegou aonde ele precisaria chegar, ele precisou tratar o coração dele, de liberar também o perdão e tudo aquilo que os irmãos fizeram contra ele. Jovens, vocês são tão novos, não têm motivos para mágoas, amém? Vocês não têm. Tudo que vocês precisam fazer é se deleitar diante do Senhor e adorá-lo. Jovem, continue trabalhando para aquele que nunca falha. Trabalhe para Deus, não trabalhe para o homem. Faça a obra do Senhor de todo o seu coração. Não fique pensando em reconhecimento de homens. Faça a sua obra. Se é para você fazer, faça, mas faça com excelência. Faça com zelo. Faça com dedicação. Faça com alegria. Me alegre quando eu venho para a casa do Senhor. De fazer a obra. De pregar, de falar. O principal disso tudo é Deus governando as nossas vidas. O processo faz parte da vida com Deus. Esse processo na vida com Deus é um processo que precisa ser tranquilo, não precisa ser pesado. Vou citar um exemplo aqui de processo muito interessante. Jairo, ele vai até Jesus, está lá em Marcos, capítulo 5, né? Jairo, ele vai até Jesus. Ele chega até Jesus, só que ele relata lá que a filha dele está morrendo, está morta. Jesus prontamente, né, volta com Jairo para a casa dele. Só que presta atenção, Jairo teve um processo de ida. Pensa em Jairo, esse processo até chegar a Jesus, o coração dele está aflito, a filha dele está morta. Ele não sabe o que fazer. Ele vai até Jesus buscando uma solução, que era onde viria a solução. Porém, os pensamentos de Jairo até lá é o mesmo processo que você está passando até a sua faculdade, ou até o seu primeiro emprego. Ele não sabe o que vai acontecer. Chegando lá, Jesus prontamente diz para ele: não, vamos lá. Jesus volta. Só que no meio desse processo, existe uma mulher que não tinha nada a ver com a história. Ela entra na história, que era a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela entra na história. Jesus está rodeado de pessoas, de multidões. Só que ela está com um fluxo de sangue há 12 anos. Ela também está passando por um processo, gente. Processo esse que era um processo árduo. A mulher, naquela época, quando estava nessas situações, era uma pessoa excluída da sociedade. Ela não participava da sociedade. Ela entra na história. Só que olha a mente de Jairo. Poxa, minha filha está morta.
Se sou eu, irmão, já era. Eu saio pulando, saio da frente. Entende? Eu sou pai. Jesus, como é que é? Jesus para, aquela mulher, ela se arrasta, estende a mão, toca na hora de Jesus. Ele diz que sai virtude. Olha para Jairo. Jairo, nesse processo todo, ele precisaria ver uma cura naquele momento para poder ver um milagre na casa dele. Amém? Esse era o processo. O Jairo tinha que ver alguma coisa acontecendo. Penso eu, não está escrito. Mas Jairo, ele vê esse momento. Ele observa todo esse processo. Então, quando Jairo sai dali com Jesus, percebe-se que Jairo, com certeza, absolutamente, ele sai dali com seu coração mais cheio de que alguma coisa vai acontecer na casa dele, porque ele estava diante do profeta que poderia fazer um milagre. Amém? Jovem, você está diante de um profeta que pode fazer um milagre, que é o próprio Jesus na sua vida. Jesus vai até a casa de Jairo, chega lá, acontece, de que Jesus ressuscita lá a filha de Jairo. Mas você percebe que as pessoas, os personagens que nós estamos falando aqui, são pessoas que tiveram seu processo, passaram por situações adversas, aquilo que muitas das vezes eles não esperavam. São situações adversas à nossa vida. Falei do miojo. O miojo é 3 minutos, Existe ali um processo de 3 minutos. As nossas promessas a gente quer instantaneamente, mas não funciona dessa forma igual o miojo. O processo é para todos. Todos nós vamos passar por isso, por situações adversas na qual nós não queremos passar, mas aguenta firme. E da mesma forma que Deus cuidou de José, cuidou de Jairo, cuidou da mulher do fluxo de sangue, vai cuidar de você. E todo esse processo que você, jovem, está passando é para a honra e glória do Senhor. Tudo aquilo que você está sendo colocado à prova, para a honra e glória do Senhor. Eu te digo uma coisa, segue firme, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Moisés estava à frente de um povo murmurador, um povo onde não tinha gratidão por nada que Deus vinha fazendo. Passa-se 40 anos do deserto e tudo acontece. O povo vai ali, faz um bezerro de ouro. Deus fala com Josué, com Moisés, você não vai entrar não, que vai entrar Josué. Mas Josué teve um processo com Moisés para chegar onde ele chegou. Não pule etapas. Josué, ele estava ali com Moisés o tempo todo. Tudo aquilo que Moisés vinha fazendo, Josué acompanhava. E depois veio a bênção. E a bênção vai chegar. Amém? Pode ser que esteja demorando? Vai estar demorando? Está demorando? Mas vai chegar. Não fique preocupado. O jovem é muito acelerado, quer tudo para ontem. E detalhe, o jovem acha que eu não fui jovem, Eu aqui vou externar a minha idade, eu tenho 47 anos. Porém, muito obrigado. Pensei que a Maria ia falar alguma coisa. Porém, existiu um processo. Eu também tive a sua idade. Veja bem, jovem, vocês têm uma oportunidade que eu não tive. Eu não tive não porque eu fui desobediente ou eu fui, nada disso não. É porque a minha família não era cristã, Então eu não tive essa oportunidade que hoje você tem de estar sentado aqui, escutando uma palavra de Deus, direcionada de Deus. Hoje você está tendo uma oportunidade que eu não tive. Eu não vou dizer para vocês que eu me arrependo não, porque não é arrependimento. Eu fico pensando o que eu poderia ter feito muito mais do que eu faço hoje. Vocês têm grandes oportunidades, não desperdice as oportunidades.
Tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, faça com excelência. Fala do amor de Jesus. É porque eu não trouxe, mas houve uma pessoa na minha vida que profetizou algo na minha vida em 1998. Eu ia até pedir para tirar uma foto e botar no telão, mas eu acabei esquecendo. Essa pessoa é uma irmã de um amigo meu. Nós estávamos em determinado lugar. Esses dias nós fomos ali mexer lá na tampa do óleo, né? E eu estava conversando com um rapaz e em frente era onde eu ficava muito. E a irmã desse rapaz já era da igreja, era cristã, e ela me entregou um papelzinho profetizando na minha vida, em 1998, gente. Sabe quando é que eu fui aceitar Jesus? Em 2015. Vocês têm noção? Jesus já tinha me agarrado lá atrás, mas eu não queria nada. Hoje vocês têm uma grande oportunidade. Agarra-se a Ele. Não desgrude dele, da mesma forma que Josué não se desgrudou de Moisés e foi abençoado. Essas oportunidades nós não podemos deixar passar. Não podemos deixar passar. Não podemos perder tempo. E quando eu olho para a minha vida lá atrás, eu falo, caramba, eu mudei bastante, porém, eu preciso mudar um pouco mais. Sabe? Eu preciso melhorar mais. Eu preciso fazer mais coisas. Eu preciso me submeter mais. Eu preciso ouvir mais. Mas o ouvir mais é a voz de Deus. E você só ouve a voz de Deus quando você tem um relacionamento íntimo com Deus. O relacionamento íntimo com Deus vai dizer quem você é. Que quando o teu coração está cheio de Deus, só sai algo de Deus. Quais ensinamentos, jovens, que nós podemos tirar desses personagens que nós falamos aqui? Ensinamento, jovem, de perseverança. Ensinamento de obediência. Ensinamento de zelo. Ensinamento de que você precisa entender quem você é em Deus. Ensinamento de humildade. Ensinamento de quebrantamento. Sabe? Ensinamento de que quando uma pessoa, um líder, vai até você e pede, fala e te orienta, é porque as intempéries da vida, né, na nossa vida, a gente já viu tantas coisas. É claro que ainda vou ver muitas coisas, mas vocês precisam entender. E o entendimento nada mais é do que obedecer. Por mais que você não concorde. Eu acho muito lindo a história de José, porque assim, José retrata uma fragilidade minha e sua, diante de tudo aquilo que ele passou. José é um homem que eu olho para a vida dele e falo, cara, eu preciso um pouco mais de José, sabe? Eu preciso um pouco mais de perseverança, eu preciso um pouco mais de obediência, eu preciso um pouco mais de Deus, porque Deus cuidava de todo instante da vida dele. E era interessante que José, quando se é colocado em situações, José ele faz de maneira que ninguém fazia. Tanto é que quando ele vai para a casa de Potifar, ele chega a um cargo esse que muitas das vezes poderia ter passado diversas pessoas na casa de Potifar, mas ele foi um cara que fez algo diferente. Jovem, você precisa fazer algo diferente na casa do Senhor. Jovem, não fique prostrado, seja, sabe, um mantenedor, seja um prepulsor e vá adiante. Essa semana eu estava conversando com um rapaz, ele não está aqui, eu não estou vendo ele. Ele disse para mim que foi lá no Ministério de Extensão, né? Ele chegou aqui na quinta-feira, saltitante, e falou, ô diácono, caramba, eu fui lá e fiz, e cara, que legal. Ele falou, cara, não é só isso, pessoas ali estavam esperando, sabe? Não era quem tinha não.
porque o trabalho está sendo feito já há algum tempo. As pessoas agora estão esperando a Igreja Nova Vida de Caiuaba, sabe para quê? Para orar por eles, sabe? Quando a igreja vai chegando, eles ficam saltitantes. Ele falou para mim: Diácono, caramba, que legal. Eu fiquei, sabe, empolgado. E ele era um camarada que, quando eu falei com ele, ele ficou meio assim. Quando ele veio me procurar, ele falou: poxa, com quem eu falo para participar do Ministério de Extensão? Aí eu fui, direcionei, e ele ficou meio assim. Quando eu entrei em contato com ele disse para mim assim: eu não sei, eu não tenho tempo, eu vou ver. Mas quando ele chegou lá, gente, tudo mudou. Jovem, aonde você chegar, tudo precisa mudar. Aonde você colocar a planta do seu pé, sabe? Você precisa dizer assim: eu cheguei, sabe, com alegria, eu cheguei com um sorriso, eu cheguei com um abraço, sabe? Quando eu entro ali, semana passada eu entrei, né? Era para entrar dançando, né? Eu entrei dançando. E a jovem que estava ali, ela, sim, legal. Mas, gente, é com alegria, dançando mesmo. Eu vi alguns jovens entrando assim, sabe? Se arrastando. Eu falei: caramba, não é possível. Gente, vocês têm uma potência nas mãos, vocês não estão sabendo usar. Gente, avança, faz a obra, seja alegre, seja feliz.